Olá pessoal, bom dia para vocês. Aqui é a professora Marilise Cunha e hoje eu vim para falar sobre um dos assuntos que na verdade fazem parte da minha vida, né? É... Bem, em 2015 eu tive um câncer de mama, né? E depois de ter feito todo um acompanhamento durante 3 anos de algumas células espársicas, elas estavam lá como se fossem calcificações, né? E de janeiro a julho de 2015 eu tive um estresse intensíssimo. E a partir disso, em janeiro eu tinha feito todos os meus exames, que na verdade o título desse vídeo é Outubro Rosa, por que não janeiro ou julho, que são as épocas em que as mulheres que trabalham têm às vezes muito mais tempo, até porque muitas vezes estão em férias escolares das crianças, algumas podem deixar com algum parente ou conseguem fazer os seus exames em outras épocas. O que eu quero dizer é que necessariamente não precisa ser durante o período do Outubro Rosa que você faça o seu autoexame, né? Muitas vezes as clínicas estão lotadas, você não encontra horários, então pense no seguinte: o importante é fazer, o importante é se cuidar, né? Então eu fazia meus exames periódicos sempre em janeiro. Janeiro estava tudo bem e eu passei por um período de estresse muito intenso de janeiro a julho. Aí, ao consultar um cirurgião plástico, eu já tinha tido o Pedro, meu filho de 15 anos, já tinha tido todo um processo de engordar e emagrecer. Eu pensei, vou fazer uma cirurgia plástica de mama, até porque eu tive um outro problema associado, né, que eu precisava ficar de repouso durante 30 dias. E ao procurar o meu anjo da guarda, o Dr. André Auerswald, né, que eu sempre brinco que ele é o meu anjo da guarda, o meu santo protetor é Santo André, né? Porque ele já 2 doenças graves que eu tive foi ele quem diagnosticou. Veja só. Então eu fui a ele para fazer os pré-operatórios e daí nesses pré-operatórios ele verificou que eu havia mudado uma escala que se chama BIRADS na oncologia. E quando há alterações nessa escala BIRADS, muitas vezes as células estão mudando de formato. E foi a partir disso eu disse para ele: não, é bobagem, acabei de fazer o exame em janeiro, parecia que fazia tão pouco tempo, né? E provavelmente não é nada disso. Ele disse: não, vamos fazer o seguinte: você repete o exame, se você não tiver nada, a gente faz a cirurgia como você quer. E qual não foi a minha surpresa, que ao fazer a repetição do exame, eu estava realmente com um carcinoma em estágio inicial, que se chama carcinoma in situ, né? Mas, gente, inicial ou avançado, a diferença é só no emocional da gente e o estado em que nós nos encontramos, né? Porque para mim foi muito difícil lidar também com tudo isso, né? Coincidentemente, eu tive um outro problema na minha vida profissional, né? Perdi uma atividade que eu fazia há 14 anos que eu amava. E aí, ao longo disso, tudo isso foi o que foi me deixando mais tensa e nervosa, né? E aí fiz a minha cirurgia dia 20 de outubro. Dia 10 de novembro eu perdi minha mãe nos meus braços de infarto fulminante, porque minha mãe, como nós temos várias primas que tiveram câncer de mama, do lado dela, a última que teve, morreu de uma forma muito drástica, né? Porque descobriu só mais tarde. Então esse vídeo é um vídeo elucidativo para que você que está aí desse lado da telinha possa em algum momento pensar o seguinte: se eu não me cuidar, ninguém vai cuidar de mim. Mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. A instrução que nós temos para quem já viajou de avião sabe que a comissária de voo, hoje não é mais a aeromoça, né? Ela fica lá na frente dando todas as instruções e ela diz que quando máscaras de oxigênio caírem à sua frente, coloque primeiro em você e depois você coloca na outra pessoa mais vulnerável que esteja ao seu lado. Porque se você não colocar em você primeiro, muitas vezes você não vai ter tempo de colocar nessa pessoa. Então, a mesma instrução eu digo para vocês da vida de vocês, né? De você, mulher que está aí ao meu lado, dos maridos, dos homens, né? Dos companheiros, dos filhos, né? Eu tenho vários alunos, vários amigos. Procure sempre cobrar da sua esposa, da sua namorada, da sua mãe, das pessoas que você ama, que elas façam o autoexame e o exame
de mamografia quando for indicado para a sua faixa etária, porque tem algumas faixas etárias que não é indicado, né? Por quê? Porque isso é um ato de amor para com você e para com a outra pessoa que depende de você. Meu filho tinha 10 anos e graças a Deus eu consegui me curar dessa doença a partir do momento em que eu fiz um exame prévio, né? Infelizmente minha mãe se foi, né, por toda essa situação, mas talvez também eu imagino que tenha sido isso e quem sabe nem foi, né? Mas ela ficou muito nervosa, assim, ela chorava todos os dias, quer dizer, então, mesmo o médico dela, né, o geriatra dela, conscientizando de que eu não teria nada mais grave, enfim. E aí eu tive que fazer no desdobramento de tudo isso, né, após todo esse processo, que logo depois que eu fiz a cirurgia, eu já tive que começar a fazer a radioterapia, porque era necessário, para que não restasse nenhuma dúvida de células cancerígenas ali naquela região. Então eu fiz 25 sessões de radioterapia, bastante tranquilo, muito mais tranquilo do que a quimioterapia, né, que é a ingesta de comprimidos. A radioterapia é uma luz numa máquina que você vai lá e você faz, e muitas vezes nem há algum desdobramento. O único desdobramento que eu tive foi que na última sessão em que eu fiz uma queimadura embaixo da mão esquerda, que foi onde eu tive a cirurgia. Eu tive que fazer um esvaziamento de linfonodos na região axilar também, para não proliferar. E aí houve uma outra situação. Eu fui fazer o exame e verifiquei, no exame chamando imunohistoquímico, que eu tinha a possibilidade de 98,5% de ter um novo câncer. E aí eu fiz por amor ao meu filho, né? Porque eu não tinha nada nesses órgãos que são os segundos órgãos-alvo, porque o câncer ele tem essa característica, né? De muitas vezes você ter um câncer, por exemplo, os que são estrogênios dependentes, como por exemplo o câncer de mama, ele pode ter como órgão-alvo posteriormente a coluna vertebral, o útero e os ovários, né? Nesse caso, eu fiz a retirada do útero e dos ovários para que eu minimizasse a possibilidade de ter um novo câncer. Graças a Deus, esse ano está fazendo 5 anos que eu tive e estou curada, graças a Deus, e ao cuidado que eu tive prévio, aos médicos que estavam ao meu lado, ao meu anjo da guarda, Dr. André Werswald, né, que foi quem me levou. Por isso, quando vocês forem procurar um cirurgião plástico, e prestem bem atenção, procurem um profissional que cuide da saúde de vocês, que não pense em você só como uma mama, só como um abdômen para operar, só como uma lipoaspiração a fazer. Que ele procure cuidar da saúde de vocês como este meu médico procurou cuidar. E assim vocês estarão na mão de um excelente médico, porque esse é o médico que você vai poder confiar. Então, eu vou contar num outro áudio o desdobramento da retirada do útero e do ovário aos 48 anos, quando eu ainda estava, porque os médicos hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de avaliar as mulheres dessa nova geração, né? A minha médica dizia que se eu quisesse engravidar nessa época, eu poderia ter quantos filhos eu quisesse, porque estava tudo normal, meus níveis de hormônios estavam excelentes. Essa não era a minha opção de ter mais filhos, mas eu poderia ter, né? Mas o desdobramento disso eu conto numa próxima história, para essa não ficar tão longa. Portanto, fica aqui o meu aviso para vocês. Façam o exame de palpação na mama, né? Procurem fazer o exame de palpação, mas as mulheres que já estão na faixa adequada para a realização da mamografia devem sempre realizar os seus exames anuais e procurar sempre fazer numa determinada data, que necessariamente não precisa ser outubro, pode ser o mês do seu aniversário, pode ser um mês como o mês de janeiro ou julho, que é um período de férias, enfim. Fica a dica para que vocês possam ter sempre a possibilidade de uma data marcada e nunca se esqueçam de ouvir a intuição de vocês, porque a intuição feminina é uma coisa extremamente poderosa e que é uma grande aliada da mulher, né? Eu desconfiei que pudesse ter alguma coisa. Evitem de se estressar,
Pensem se aquele problema que você está pensando ali naquele momento, ele vai ter a mesma importância dali a 5 anos. Né? No meu caso, eu estava com câncer. E dali a 5 anos ele faria toda a diferença na minha vida. Então eu tinha que me preocupar desse problema. Então preocupações, elas só valem quando elas são com essa conotação. Quando você realmente pensa no desdobramento que isso vai ter daqui a 5 anos. Caso contrário, gente, são coisas do dia a dia, porque a nossa vida é um eletrocardiograma. Nós temos altos e baixos sempre. E nessa vida, muitas vezes, a gente se preocupa com coisas que não tem que se preocupar. Observe sempre a sua alimentação, ter um lazer, ter tranquilidade e paz na sua casa, na sua vida, viver bem cada vez melhor. Isso não quer dizer viver com muito ou com pouco, porque tem pessoas que têm muito dinheiro e vivem mal, tem pessoas que têm pouco dinheiro e vivem muito bem. Então, essa é a minha dica. Se estressar menos, viver mais e aproveitar a vida enquanto há vida com qualidade e de saúde e de vida. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.